Bom, e conforme prometido neste segundo bloco, vamos seguir com a entrevista. Hoje vamos abrir o espaço para um convidado especial. Está em nosso estúdio aqui com a gente o diretor técnico responsável pela Clínica Renal de Rio Branco, o médico nefrologista Dr. Ricardo Sena. Vamos falar da importância do trabalho desenvolvido pela clínica na qualidade de vida de cerca de 150 pacientes que fazem hemodiálise no referido hospital e também diálise peritoneal. Olá, doutor Ricardo, seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal Gazeta 93. Bom dia, Brenda, bom dia, Tiago, bom dia, ouvintes da Gazeta FM. É um prazer estar aqui e agradeço o espaço. É isso aí, vamos então iniciar, exatamente falando do serviço ofertado aí na Clínica Renal de Rio Branco, que fica ali localizada bem em frente à Fundacre, a Fundação Hospital do Acre, Só para esclarecer aí aos nossos ouvintes, trata-se de uma clínica particular, mas vocês também atendem pacientes pelo SUS encaminhados pelo Estado, aqueles excedentes da Fundação Hospital Estadual do Acre, certo, doutor Ricardo? Certo, correto. É uma clínica com habilitação junto ao Ministério da Saúde. Para 99% dos nossos pacientes são pacientes oriundos do SUS. A saúde suplementar são pouquíssimos pacientes. Então, o grande número de pacientes que temos lá, tanto na hemodiálise como diálise peritoneal, são pacientes provenientes do SUS, sim. Nós temos um convênio com o Estado, com a Fundação Hospitalar, e recebemos, através da regulação, esses pacientes. É super necessário, importantíssimo, ter um convênio como esse para atender aqueles excedentes em que o Estado não comporta, realmente a estrutura do Estado não comporta. Me fala um pouquinho da realidade desses pacientes na Clínica Renal de Rio Branco, doutor Ricardo. Então, a gente centralizando, falando, por exemplo, da diálise peritoneal, nós temos pacientes oriundos de vários estados adjacentes aqui ao Acre, Rondônia, Amazonas, temos pacientes que vêm dos municípios também aqui próximo, como Feijó, Tarauacá. São pacientes que continuam uma qualidade de vida sem ter que mudar para a capital, como acontecia antigamente, Então, assim, esses pacientes, eles seguem fazendo o tratamento da sua doença de base e voltam para o ambiente familiar. Isso dá uma qualidade de vida adequada. Da mesma forma, aqueles pacientes que fazem a opção pela hemodiálise, a gente, lá na clínica, a gente está trazendo sempre todos os nossos colaboradores o melhor acolhimento, dando uma qualidade de vida para eles, para que eles sejam bem acolhidos, porque é uma doença que realmente instabiliza todo o paciente, toda a família, e a gente sabe disso. Muda a realidade, não é mesmo? E a gente percebeu então o quanto que é importante, e o empenho aí que a Clínica Renal de Rio Branco tem tido com essas vidas, essas 150 vidas. Então eu gostaria de perguntar, doutor Ricardo, como que tem funcionado essa parceria com o Estado? Como é que está aí, no momento, essa relação? Então, a gente no caminho vinha triste aqui, porque a segunda ou terceira vez que eu venho aproveitando o espaço de vocês, a oportunidade que vocês dão, para infelizmente ter que falar sobre atraso de pagamentos. Hoje a Clínica Renal vem passando por dificuldade financeira mesmo, a saúde financeira da empresa, com consecutivos atrasos, mês a mês, desde quando a gente inaugurou. Isso vem abalando a nossa estrutura. Não tem capital de giro que dê conta, porque o nome capital de giro é exatamente para girar, você utiliza, você repõe, e a gente vem passando realmente sérios problemas. A gente continua dando assistência de qualidade aos pacientes, alimentação, transporte, recebendo novos pacientes, cumprindo com a nossa parte do contrato e com insumos, que não pode parar. Esses pacientes, para vocês terem uma ideia, não tem plano B, eles precisam fazer esse tratamento, Se não tiver a questão do transplante, que a gente sabe que é importante, dar uma qualidade de vida melhor, mas também não é a resolução das problemáticas. A gente sabe que a atenção primária deveria ser mais enfatizada. O plano B já é o tratamento? Já é o tratamento. Esses pacientes, muitos deles não têm condições clínicas de migrar para um transplante como modalidade terapêutica, e todas essas modalidades são complementares. Então, imagina você
alguns pacientes não têm essa opção de transplante, já seja por condições clínicas, por faixa etária, dentre outras limitações que o transplante também impõe. Então esses pacientes têm essas modalidades da hemodiálise ou diálise peritoneal como última alternativa. Exatamente, naquele momento em que os rins já não funcionam, os rins já pararam talvez até 100%, esse tratamento que é disponibilizado pela clínica renal garante a sobrevivência, não é mesmo, doutor Ricardo? Sim, garante a sobrevivência. Existem pacientes que não conseguem suportar mais que um dia sem dialisar. São pacientes que ganham muito volume de líquido e eles não conseguem, eles precisam estar constantemente fazendo esse tratamento. Só para deixar claro, doutor Ricardo, tem risco de a Clínica Renal de Rio Branco suspender os atendimentos caso os pagamentos atrasados não sejam efetuados logo? Sim, tem, isso é claro, né? Lamentável a minha preocupação da minha esposa, muito preocupante, que é uma situação seríssima e eu não estou aqui fazendo nenhum sensacionalismo, nada, a gente começou uma série de informações no início da semana a familiares e pacientes, informando da realidade que nós estávamos passando de forma bem transparente, porque a gente realmente conversa com os nossos pacientes da verdade sempre. E depois dessa mobilização, ontem, há 2 dias atrás, sinalizou-se um pedido para tirar a nota fiscal de um dos meses, que é julho, que estava em atraso. Mas assim, a gente corre na fundação, a gente tem um silêncio como resposta, né? Todos os meses é uma mendigagem para saber como é que está o pagamento, vai sair, não vai, qual é a perspectiva. Nós não temos nenhuma perspectiva de data para pagar. Sempre alegam que não tem orçamento, não tem não sei o quê, você corre na Casa Civil, também da mesma forma, é um ok, né? Vai avisar. A gente fala, olha, vamos partilhar da informação, porque eu não posso assumir esse ônus sozinho, né? A gente vem prestando o nosso papel, o nosso trabalho de forma boa, né? E não tem uma resposta do que a gente vem produzindo para receber. Então isso é muito triste para a gente, como profissional, que dedica exclusiva. Eu e minha esposa, nós fazemos uma dedicação 100% exclusiva aos nossos pacientes, né? Com dedicação, com amor, com carinho, com acolhimento, e numa situação dessa a gente perde o raciocínio, perde toda... É muito difícil mesmo para a gente segurar o emocional nisso. De fato, né? Até porque, como você bem frisou, é um contrato, né? Trata-se de uma clínica particular, vocês estão fazendo toda a parte, né? Seria muito importante também ser feito do outro lado, né? Da outra via também, adimplir das suas obrigações. Doutor Ricardo, e como que vocês estão conseguindo manter a clínica renal em funcionamento com todo esse tempo de atraso aí nos pagamentos ainda não realizados pela Fundacre? Então, a gente vem se utilizando de empréstimos pessoais, vendendo bens, só que agora realmente para que eu tenha chegado nesse limite de estar fazendo a divulgação, foi uma das primeiras vezes que a gente partilha isso para o paciente. Imagina que você falar para um paciente, contar da verdade, olha pessoal, eu preciso dar essa informação, realmente a gente vem passando por dificuldades, eu não vou omitir, não vou negar e nem aumentar, eu preciso ser bem claro com eles. E isso é difícil, porque já a fonte, né, de onde só se tira e não tem uma reposição, esgota-se. A gente, para você ter uma ideia, 2021, 2022, nós ficamos 4 meses sem receber, daí foi o nosso maior desgaste. De lá para cá, quase que nunca a gente teve um pagamento, tipo, produziu mês de agosto, sei lá, de 10, 15 de setembro, vocês estão recebendo. Não existe essa previsibilidade. Nós ficamos à la vontade, à mercê de ficar pedindo um e outro para informações. É muito desgastante. Eu sinceramente, conversei com o secretário de saúde, falei, olha, chegou o meu limite. Isso não está correto, não está certo. O objetivo da clínica renal é resolver esse problema, é seguir com essa parceria, certo, doutor Ricardo? Sem dúvidas, nós somos habilitados junto ao Ministério da Saúde, o Estado somente faz um cofinanciamento, uma parte do valor do nosso contrato que é colocado pelo Estado. O outro é o governo federal que vem enviando e não tem relato de atraso do governo federal com esses pagamentos. Então é algo que é menos
problemático ainda, né? Só uma complementação desse recurso. Mas que é essencial. E é essencial porque, como eu falei, a gente dá um atendimento, nós criamos uma estrutura que eu acho que no país não tem 10 igual a nossa estrutura, do ponto de vista de espaço físico, de estrutura dentro das condições que a RDC, que as resoluções ministeriais preconizam, de isolamento respiratório, de distância, de estacionamento, de fluxo de engenharia clínica. Então, assim, nós fizemos um investimento no Estado, porque acreditamos, eu sou acriano, acreditamos no Estado. Tudo financiado, né? Nós pagamos no banco esse financiamento. Então, é uma bola de neve que vai girando e a gente sempre sonhando em gerar renda, emprego para as pessoas. Nós temos mais de 50 funcionários diretamente, fora os funcionários indiretos. Então, veja que a gente está falando de pacientes que são os mais importantes, o motivo da nossa existência e que não tem como parar. Né? É um serviço contínuo e ininterrupto, mas nós também estamos falando de colaboradores que podem perder emprego. Né? Então é uma situação muito séria. Entendo. Muito obrigado pela sua participação aqui, Dr. Ricardo. Infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Antes de a gente ir para o intervalo, a gente abre aqui um último espaço para o senhor se despedir de quem nos escuta nesse momento. Então, a gente agradece mais uma vez esse espaço. A minha pergunta é, será que o governador está ciente, eu sei que ele está fora do estado, será que ele tem conhecimento dessa situação, uma situação crítica que para a gente, né, nós não temos essa... Eu acho que são poucas empresas que conseguem segurar, suportar muitos meses sem um recebimento, trabalhando, fornecendo com insumos caríssimos. Então, eu faço um apelo ao governador que converse com seus gestores e priorize as prioridades, a vida, tenha um amor pelas vidas dessas pessoas. Muito obrigada pela sua participação, importante apelo aqui, Dr. Ricardo. E você do outro lado do rádio acabou de ouvir uma entrevista com o diretor técnico responsável pela Clínica Renal de Rio Branco, o médico nefrologista Dr. Ricardo Sena. Esse material estará disponível logo mais no nosso canal do YouTube, Gazeta FM.